Meu querido amigo, minha querida amiga, Deus abençoe a todos vocês. A paz de Cristo Jesus para todos os meus irmãos em Cristo Jesus, para todas as denominações evangélicas, mas para todos os cristãos de várias vertentes do cristianismo que têm me dado o prazer de assistir esses vídeos, compartilhá-lo e tenho certeza que Deus tem falado a sua vida através das mensagens que nós temos aqui ministrado, não minhas, mas as mensagens da gloriosa Palavra do Senhor Jesus, que aconselho, se você não tem ainda a sua Bíblia, compre-a para que você possa meditar, ler a Palavra de Deus e assim você conhecer a Deus, como diz a Palavra do Senhor, lá no capítulo 6, verso 3 de Oséia. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E a única forma de você conhecer verdadeiramente a Deus não são através dos postulados filosóficos, muito menos das religiões, qualquer que seja ela, mas será através da bendita palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esta é a vida eterna, como disse o Senhor Jesus no capítulo 17, o verso 3 de João, quando ele disse: a vida eterna é esta, que conheça a ti, Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Portanto, é indispensável que você tenha a palavra de Deus na sua vida, lendo-a, meditando, refletindo, sobretudo, dobrando-se aos princípios eternos que aqui Deus revelou para mim e para a sua vida. Dito isto, meu querido amigo, minha querida amiga, meu dileto irmão em Cristo Jesus, quero trazer para a sua e minha meditação mais um trecho nas Escrituras, neste momento com Deus. E desta feita quero ler um versículo que fala de um dos patriarcas que passou por um momento de muita provação. Talvez o patriarca que mais sofreu, que mais teve a sua fé provada na Bíblia. E você já sabe de quem eu estou falando. Sim, é ele mesmo, o patriarca Jó. E é um versículo que nós queremos aqui ler para nós meditarmos e através deste versículo, o Espírito Santo de Deus, glórias ao nome do Senhor, encha a nossa vida de fé, no nome santo de Jesus, para que nós possamos agir exatamente igual, semelhante como agiu esse homem de Deus chamado Jó. Dito isso, convido você para ler no capítulo 1, o versículo 20 e o 22. Aliás, 20 e 21. Pega a sua Bíblia. Jó. E diz assim, o versículo de número 20 e 21. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aqui no card, você vai escutar um hino, Jó, da cantora Miriam Lima, aonde ela canta de modo maravilhoso este hino, esse fato acontecido na vida do nosso querido irmão Jó. E aqui nós temos Jó tomando uma decisão que não é fácil para nenhum ser humano tomar. Sejamos sinceros. Você, com a sua própria força humana, com sua vontade humana, eu e você somos incapazes de tomar esta decisão que Jó aqui tomou. Observe, ele havia perdido a sua riqueza, ele havia perdido os seus filhos, ele havia perdido a sua reputação, fugiu repentinamente tudo aquilo que Jó tinha. A paz, a alegria, a família, e perdeu até o apoio da esposa. E numa situação como essa, que homem, que ser humano teria uma atitude tão maravilhosa, tão digna como essa? Ela só teria uma atitude como essa se tivesse e se tiver Deus na sua vida. Se não tiver Deus na sua vida, meu amigo, minha amiga, você não vai, nunca, jamais, ter a condição de agir como Jó agiu. E eu digo isso porque nós estamos passando por um momento, e eu não posso deixar de dizer aqui, porque o mundo todo está sendo afetado com essa pandemia tão terrível, matando milhões de pessoas. O nosso país, infelizmente, já tem alcançado a cifra de ser o primeiro país que morre mais gente por dia. E que Deus tenha misericórdia
das pessoas que estão hoje chorando seus mortos. E que Deus repreenda todos os governantes, qualquer que seja ele, pela insensibilidade de não tomar a providência para que vida seja poupada. E digo isso porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Então, portanto, querida Igreja de Jesus, ore comigo para que o Senhor nosso Deus toque no coração dos governantes e as vacinas sejam imediatamente resolvidas e assim pessoas não morram como estão morrendo. Mas voltemos aqui ao texto. Então, portanto, Jó, do ponto de vista humano, poderia ter tomado uma decisão completamente diferente. Largado a sua fé, blasfemado contra Deus, murmurado contra Deus, por exemplo, como fez, que não passou por situação tão difícil como passou Jó, o povo de Israel. Quando faltou a água, começou a murmurar. Quando faltou aparentemente a comida, que estava escassa, quis voltar para aquela velha vida de escravidão. Jó não agiu assim. Jó perdeu muito mais do que eles. Por quê? Porque eles estavam passando no deserto, mas diz a Bíblia que de dia tinha uma nuvem conduzindo eles, e à noite uma coluna de fogo, ou seja, eles gozavam da proteção de Deus. Ainda tinha um homem de Deus por nome Moisés, que estavam lá ministrando os oráculos de Deus para eles, que estava lá consolando-os, orientando-os, diferente de Jó, que era Deus e Jó e Deus. E muitas vezes, quando nós passamos por situações difíceis na nossa vida, deixa eu lhe dizer, amigo, é você e Deus e você, e mais ninguém. E é nesta hora que você tem que mostrar se de fato é um verdadeiro cristão, se vai adorar a Deus, se vai agradecer a Deus, porque Deus, Ele nos prova como quer. Ele permite que situações adversas cheguem à nossa vida. Como, por exemplo, esse momento agora de pandemia, que está morrendo pessoas que não creem em Deus, está morrendo pessoas que não adoram ao Pai Celestial, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mas está morrendo também pessoas que adoram, que servem ao Senhor nosso Deus. Porque o que sucede ao injusto, sucede também ao justo. Mas essas pessoas que servem a Deus e que estão perdendo seus parentes, como estão agindo? Será que também estão fazendo como Jó? Será que estão adorando? Porque todas as coisas, diz a palavra, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Mas voltemos aqui ao texto. Então, depois de Jó ter recebido todas aquelas informações, depois de Jó, e era uma após a outra, não dava muito tempo para Jó, era uma notícia cada vez ruim, uma após a outra. E aquilo deve ter deixado o estado emocional de Jó tremendamente abalado. O psicológico de Jó devia estar tremendamente abalado. No entanto, é nesse momento que a nossa fé tem que estar acima, superior às nossas emoções da nossa alma, ao nosso psicológico. Não podemos deixar nos levar pelo nosso emocional, mas é nesse momento em que nós temos que exercer a fé que Deus nos deu, a fé salvadora, não a fé natural. Porque muitas pessoas dizem que creem em Deus, e eu acredito nisso. Mas só dizer que crê em Deus não é o suficiente para uma situação como essa. É preciso ter uma crença sobrenatural, uma fé dada pelo Senhor nosso Deus. Louvado seja para sempre o nome de Jesus. Então, portanto, Jó, ao receber essa notícia, diz o texto aqui, que ele se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, que na antiguidade era um sinal de humilhação, era um sinal de que as coisas estavam, as notícias ruins, quando vinham, essa era uma característica dessa época de Jó, que era rasgar o manto, raspar a cabeça, se cobrir de cinza, como um sinal de humilhação. Ele poderia ter feito esse rito como os outros faziam, mas ele fez algo diferente. Ele não só levantou-se, ele não só rasgou o seu manto, ele não só tapou a sua cabeça, raspou a sua cabeça,
como outras pessoas hoje que também fazem os ritos religiosos. Talvez seja isso, podemos comparar. Ele fez mais do que isso. O texto, a palavra que chama a nossa atenção, não é apenas por fato dele ter rasgado o seu manto, nem tampouco apenas ter rapado a sua cabeça. Algo visível, que todo mundo percebeu, o seu choro, a sua tristeza. Mas que nos chama a atenção, deve chamar a minha, a sua atenção, é que Jó, aqui está a palavra que diz tudo para nós. Ele raspou a sua, vamos ler de novo, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Ele não se sentou em terra para maldizer-se, não se lançou em terra para reclamar de Deus, mas diz a Bíblia que ele adorou. Será que você agora, meu querido amigo, minha querida igreja em Cristo Jesus, está disposto a também fazer a mesma coisa? Você que perdeu um ente para a pandemia, você que está desempregado, você que está passando por um problema seríssimo, eu te convido agora, no nome de Jesus, a que você faça a mesmíssima coisa que Jó fez. Mesmo passando por ter esses problemas, adore, porque a adoração a Deus é a chave, é o segredo, é a fórmula do céu para que o ser humano possa enfrentar todas e qualquer tempestades que vier à sua vida. O segredo é adorar. Jó aqui encontrou a fórmula do céu, mas não foi ele que encontrou, mas que Deus colocou no coração de Jó, porque se Jó não fosse um servo de Deus, se Jó não cresce em Deus, se Jó não se visse a Deus, jamais Jó teria a capacidade de fazer o que ele fez aqui e nos deixa boquiaberto, porque o natural era ele se revoltar, o natural era ele de dizer, o natural era ele abandonar essa crença em Deus e ir embora para onde ele quisesse, como fez, por exemplo, Caim, que desapareceu da face do Senhor. Jó não. Ele rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, inclinou-se em terra e adorou. Neste momento é o que Deus quer para a sua vida. Adore a Deus. Ainda que esteja faltando alimento na sua casa, adore a Deus. Ainda que o desemprego esteja presente, adore a Deus. Ainda que a pandemia levou alguém de sua família, adore a Deus. Porque Deus é o soberano e Ele sabe o que faz. Adore a Deus, porque no tempo certo, Deus na glória, Ele vai dar vitória à sua vida contra todas as questões que você enxerga. Ainda que você não vislumbre luz no final do túnel, como luz no final do túnel, muitas pessoas nessa pandemia não estão conseguindo enxergar. As pessoas que estão desesperadas, temendo morrer. Mas neste momento, não é momento de desespero, não é momento de ficar correndo para lá e para cá, mas é momento de adorar. Adore, adore, este é a fórmula secreta do céu, é adorar a Deus como Jó adorou. Oh, glória ao nome de Jesus. Faça isso. Adore a Deus. E Deus tomará uma providência que deixará você boquiaberto. Como, por exemplo, mais tarde, os inimigos ou os aparentes amigos de Jó ficaram acusando ele, mas ele continuou adorando a Deus. E Deus deu vitória ao seu servo Jó. E o texto do versículo 21 diz assim, disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Somente crendo no nosso Senhor Jesus Cristo é que eu e você seremos capazes de fazer uma declaração tão magnífica, tão cheia de fé, tão cheia de adoração, como este homem Jó fez diante de Deus e diante das pessoas que assistiam. Certamente havia uma plateia, quem sabe pequena, da sua mulher, de alguns amigos, de algumas pessoas, dizendo o que é que ele vai fazer agora. E ele disse, pronunciou, pelo Espírito de Deus, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque nada, amigo, nada, amiga,
Nada, meu querido irmão em Cristo Jesus, que temos nessa terra, levaremos para a eternidade. Se temos a vida, Deus nos deu. Se hoje nós temos o que temos, foi Deus, de bom, foi Deus que nos deu. As adversidades Deus permitiu para que nós pudéssemos melhorar, mas também usar a nossa vida para fazer com que outras vidas creia em Deus, adore a Deus. Porque eu tenho certeza que depois dessa prova que já passou, muitos adoradores se levantaram para adorar ao Deus de Jó, que tornou a situação de Jó muito vitoriosa, para envergonhar aqueles que o estavam acusando de que ele tinha pecado, e inclusive para converter a esposa dele, que parecia à primeira vista que não está convertida, sim, porque ela disse, abandona esse teu Deus e morre. Mas Jó disse, assim como falas uma louca, falas tu. Receberíamos o bem e não receberíamos o mal do Senhor? Bendito é o nome de Jesus. Então, amigo, amiga, neste momento de pandemia, adore a Deus. Neste momento de pandemia, adore a Deus. Adore a Deus. O segredo é adorar. Faça como Jó. E você será uma mulher, um homem, um jovem vitorioso. E não digo isso para lhe agradar. Digo isso baseado na palavra do Senhor, nosso Deus. Digo isso baseado na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ensinou que o Pai Celestial, Ele olha para nós, Ele contempla tudo aquilo que nós estamos passando. Mas apraz a Deus nos provar do jeito que Ele quer, para nos melhorar, para o louvor da sua glória e para que nós sejamos um povo especial, zeloso e de boas obras, como era Jó. Então, meu amigo, adore ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que o bom Pai Celestial, Ele quer de cada um de nós. No Velho Testamento, Jó ainda não conhecia o Salvador, mas ele disse uma expressão profética. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Creio que ele apontava para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu e você sabemos que o nosso Redentor vive, o nosso Senhor e Salvador Jesus. E lá em Hebreus vai dizer para nós no capítulo 8, capítulo 4, capítulo 5, que Jesus é o sumo sacerdote das nossas almas. Ele intercede por nós neste momento diante do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que nós temos que chegar com confiança ao trono da graça, porque temos um sumo sacerdote que se apieda de nós, aleluia, que é Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Agora você precisa adorá-lo, o nosso Deus Todo-Poderoso, assim como Jó adorou. Assim que Deus abençoe sua vida, entregue a sua vida para o Senhor Jesus e a partir de hoje, adore ao Senhor nosso Deus, ao nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quero lhe dizer que você só poderá adorar como adorou Jó, se você tiver Jesus na sua vida. Se você tiver o Espírito de Jesus na sua vida, porque é esse Espírito Santo que ajuda-nos nas nossas fraquezas, conforme diz capítulo 8, verso 26 de Romanos. Capítulo 8, verso 9 de Romanos, que diz que nós temos que ter o Espírito de Cristo. Se não tivermos, não podemos ser de Cristo e não podemos adorar a Deus. Assim Deus abençoe a sua vida, Deus lhe guarde, Deus lhe proteja. E vamos fazer, eu e você, aquilo que Jó fez, adorar a Deus em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fim de que passemos por esse momento tão difícil para todas as pessoas em todas as nações do mundo. Jó só conseguiu passar por aquela prova porque ele adorou. Adore também no nome santo de Jesus. Deus assim os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.